O governo federal continua pressionando o IBAMA para conseguir a liberação para pesquisas e exploração de petróleo na foz do Amazonas. Para alguns especialistas, a discussão é contraditória para quem busca combater as mudanças climáticas. O Jornal da Manhã recebe agora o climatologista Carlos Nobre. Muito bom dia, Carlos. Obrigada pela gentileza de nos atender. A gente sabe que esse ano o Brasil sediará a COP30 e vai ter nesse grande evento, a oportunidade de talvez liderar de fato essas discussões climáticas globais. Queria que você analisasse, por gentileza, como que você vê essa contradição, porque de um lado há de fato esse debate de ser a liderança de discussões climáticas, mas também por outro há esse fato da exploração de petróleo na foz do Amazonas, Isso pode enfraquecer de alguma forma a própria credibilidade do Brasil diante desse tema? Bom dia. Sem dúvida, nós precisamos tomar muito cuidado para que a COP30 ela não se torne novamente a sequência da COP27, 28 e 29, que foram COPs em países produtores de petróleo e que ali só se discutiu isso, e COP28 falou numa transição para energias renováveis, mas de uma forma muito lenta e continua muito lenta. Nós, 2024, batemos o recorde de temperatura da história, nós precisamos ir a 125 mil anos atrás, no último período interglacial, para estar a temperatura que tivemos em 2024. De repente, uma surpresa científica, janeiro de 2025, a temperatura chegou a 1,75 graus mais quente. Milhares de cientistas estão tentando explicar o que está acontecendo. E todos os fenômenos extremos explodiram já no segundo semestre de 2023, 2024, e agora em janeiro também, como a matéria acabou de mostrar, essas ondas de calor em várias partes do sudeste do Brasil. Mas se nós continuarmos com emissões, se nós formos zerar as emissões só em 2050, nós poderemos chegar a 2,5 graus em 2050. Isso é um suicídio ecológico, a gente chama ecocídio. Então, nós precisamos muito rapidamente zerar as emissões. O presidente Lula brilhantemente disse no final do G20, vamos zerar as emissões em 2040 e não passar de 2045, mas não podemos passar de 2040. E para isso, mais de 75% das emissões, historicamente, é queima de combustíveis fósseis. Então, nós não podemos. E por que é um enorme risco? E nós falamos, não é necessário, não se pode fazer novas explorações, porque só as minas de carvão, os poços de petróleo e gás natural que já existem, estão em exploração, eles ainda fariam as emissões serem 40% das emissões da queima dos combustíveis fósseis de hoje, em 2050. Isso é 12, 13 bilhões de toneladas de gás carbônico. Então, se formos nessa direção, nós podemos realmente passar muito de 2,5 graus. Isso é um risco para o planeta. Portanto, não se justifica novas explorações de nada de combustíveis fósseis. Ao contrário, nós temos que reduzir muitos dos poços de petróleo, gás natural e até minas de carvão. Tem que parar de explorar para a gente rapidamente zerar as emissões. Carlos, bom dia. Então, na visão do senhor, então deve haver gradativamente cada vez mais a expansão dos chamados biocombustíveis e novos projetos aí de combustíveis fósseis, eles não devem ser levados mais à frente. Sem dúvida, nós temos que explorar energias renováveis, inclusive algumas categorias de biocombustíveis e também, logicamente, o Brasil começa agora, muito rapidamente, a produzir hidrogênio verde lá, perto de Fortaleza, ao norte de Fortaleza. O hidrogênio verde tem um enorme potencial, quer dizer, ele é produzido com energias renováveis, energia eólica, energia solar, e vai servir muito bem para transportes. Se fala também nos combustíveis sustentáveis para aviação. Então, tudo isso é possível, e também, principalmente, as energias renováveis, como a energia solar, a energia eólica, os oceanos também.
as marés, as correntes e outras formas de energia dos oceanos têm um enorme potencial, são todas formas de energia renovável. A transição precisa ser muito mais acelerada. Por quê? Tecnologicamente, essas energias renováveis já mostraram um custo muito menor. Por exemplo, painéis solares, eles são 1/3, a energia de painéis solares é 1/3 do preço da energia elétrica de termoelétricas a gás natural. Eles empregam até 4 vezes mais pessoas, são muito melhores também socialmente, economicamente. Então, a transição tem que ser muito mais rápida e é possível, sim. A transição ser mais rápida é possível. Por exemplo, uma notícia que não é ruim, a China mostrou que em 2024 ela teve as emissões iguais a 2023. Isso é a primeira vez na história. Então, a China, que é o país que hoje mais emite 23%, 24% das emissões, tem que assumir também uma liderança muito grande, zerar as emissões até 2040. Agora a pergunta do nosso comentarista, Diogo da Luz. Bom dia, professor Carlos Nobre, um prazer poder falar consigo. Quando eu olho, estudo a criação do mundo, mais longe que eu posso tentar ler e saber, dizem que a vida começou no ambiente de vapor, ou seja, calor. E que todas as fases de frio e calor que houveram na Terra, com o passar do tempo, a gente vê que o crescimento da vida, não só do homem, da vida, foi nos momentos de calor. E até quando eu olho Império Romano, crescimento egípcio, também foi num ambiente de muito calor. Aí eu pergunto, será que a gente deve temer um eventual aquecimento ou comemorar pensando que podemos entrar num momento de crescimento da humanidade? Bom, deixa eu te responder. Nós, Homo sapiens, nós evoluímos em 200 a 250 mil anos. Se a gente vai nos nossos anteriores, o Homo erectus, 2 a 3 milhões de anos. Nunca a temperatura nesse período passou de, por exemplo, 1,5 graus, como nós estamos agora. Nunca. Então, nós biologicamente não evoluímos para temperaturas muito mais altas. Se a temperatura do planeta chegar a 3, 4 graus mais quente, nós aqui no Brasil, quase todo o Brasil se torna inabitável, porque o nosso corpo não vai conseguir perder calor. Um bebê, uma pessoa idosa, ela só sobrevive meia hora se o corpo não conseguir perder calor. Adultos e adultas saudáveis, 2 horas. Então, só para lhe mostrar que essa evolução que você cita muito bem, ela foi no que nós chamamos o Holoceno, Começou 11 mil anos atrás, quando nós saímos do último período o último período glacial, entramos no interglacial e deu uma estabilidade muito grande no clima. Sim, aqueceu nesse nível antes do aquecimento que nós estamos fazendo, e isso deu uma estabilidade climática. Foi muito mais a estabilidade climática, que não só no período glacial era mais frio, mas tinha muita variação climática. Então, essa estabilidade climática do Holoceno permitiu o começo da agricultura e o começo da civilização. Então, essa é a explicação, sempre, mas veja bem, desde que o Homo erectus existe, a temperatura nunca passou desse valor aí que nós estamos próximos agora. Então, a ciência mostra com clareza, nós, humanos, nós não sobreviveremos se a temperatura chegar a 3, 4 graus. Quer dizer, nós podemos sobreviver vivendo 24 horas num ar-condicionado. E também a ciência mostra, se nós passarmos de 2 graus, por exemplo, outras espécies, os recifes de corais, todos serão extintos. Isso eles mantêm 25% da biodiversidade oceânica. Então, se nós chegarmos no próximo século a 4 graus, nós vamos gerar a 6ª extinção de espécies em todo o planeta. As 5 primeiras foram todas outras causas, mas essa será a única causada por uma espécie. Nós estaremos gerando o planeta a 6ª extinção. Adriano, sua pergunta. Bom dia, professor Carlos Nobre. Eu queria colocar a seguinte questão. Os maiores emissores de CO2 são a China,
sempre em nome do progresso, né, do crescimento econômico. Agora, com o Trump, né, vão ser retomadas, né, as pesquisas e aumento da produção, né, de gás e petróleo. Temos a Rússia. Até que ponto essa tentativa de fazer um acordo mundial para diminuir, né, o impacto dessas emissões, de fato vai acontecer se os países que mais têm importância no mundo hoje, tanto econômico quanto por pressão militar, não demonstram claramente estar envolvidos nesse esforço? Sem dúvida, a sua pergunta é uma pergunta realmente correta, porque a gente está muito preocupado. Por exemplo, na COP26 em 2021 em Glasgow, na Escócia, todos os países, os 197 países assinaram aquelas metas, NDCs, as metas voluntárias que os países se comprometeram, e ali o cálculo da ciência naquela época tinha feito. Nós temos que zerar as emissões líquidas até 2050. E aí os países todos falaram, vamos zerar, quase todos falaram 2050, a China falou 2060, a Índia 2070, depois a Rússia falou 2060, mas, por exemplo, desde da guerra da Rússia na Ucrânia, a Rússia reduziu a velocidade que ela vinha, ela continua aumentando as emissões. Aquele dado que eu dei começa a ser talvez um dos primeiros dados positivos dos grandes emissores, quando a China demonstrou que em 2024 as emissões foram iguais a 2023, elas vinham sempre aumentando. A China é o país que tem o maior volume de energias renováveis, solar, do planeta, mas ainda assim 75% das emissões da China é queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. E é esse o desafio que eu quero colocar. Vocês estão mostrando aí a nomeação do embaixador André Corrêa do Lago e da secretária executiva Ana Toni para a COP30. Vamos realmente transformar a COP30 na mais importante das 30 COPs. Os Estados Unidos está fora, é uma pena, uma lástima, mas vamos realmente trazer para a COP30 todos os outros países e principalmente países com grandes emissões. A China é a número 1. Historicamente, os Estados Unidos emitiram 20%, o país que mais emitiu. Mas por muitas décadas é a China, a Índia, a Rússia, a Indonésia, o Brasil. Brasil e Indonésia, as grandes emissões são usos da terra, desmatamentos, agricultura, mas o Brasil já vem reduzindo as áreas desmatadas, também está reduzindo as emissões. Então, a COP30, não há a menor dúvida, ela terá que ser a COP mais importante. Se os países não concordarem em reduzir as emissões, aquilo que eu falei, o presidente Lula no G20 falou, vamos zerar as emissões em 2040. Todos os países do mundo têm que zerar as emissões até 2040. Dúvida, a COP30 será um marco ambicioso, né, para compromissos envolvendo a Amazônia e essas mudanças climáticas todas. Recebemos o climatologista Carlos Nobre mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. Ótimo domingo para o senhor. Muito obrigado, eu agradeço.